Olá, meu querido, minha querida, uma vez mais quero louvar a Deus pela sua vida, pelo tempo que você investe na sua vida. Sim, é um tempo que você está investindo em você. E também através de você, se essa mensagem não parar na sua vida, se você divulgar ela, com certeza muitas outras pessoas vão ser impactadas como você tem sido. Eu quero nesse tempo convidar você para ler uma palavra. Nesse dia nós vamos estar conversando sobre Ele é o verdadeiro consolo. Sim, o nosso Deus é o nosso verdadeiro consolo. Para isso eu quero ler o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transbordará nossa consolação. Veja que texto maravilhoso, um texto atual, ou seja, a Bíblia toda atual, ela é atualizada para todo o tempo que nós possamos estar vivendo, vamos viver ainda. E veja que o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus, Ele é o Pai do nosso Senhor, né, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deve ser adorado e exaltado por aquilo que Ele faz. Veja que Ele é o Pai da misericórdia, Ele é a fonte de toda a graça, o manancial de onde jorra todo o amor, o Deus de toda consolação. Veja que o nosso Pai, Ele por ser misericordioso, Deus põe, né, em seu coração, Ele coloca no coração dele, ou seja, a situação que nós nos encontramos. Deus, Ele não apenas nos consola ocasionalmente, Ele é o Deus de toda a consolação. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que Ele nos consola em todo o tempo e oferece toda sorte de consolação. Não há dor tão aguda que Ele não possa aliviar. Não há aprovação tão grande da qual Ele não possa aliviar. É isso que Ele está falando nesse texto. Veja que em todo momento não há ferida tão profunda que Ele não possa sarar. Não há trauma tão amargo do qual Ele não possa restaurar. Deus é quem nos conforta em todas as tribulações. Talvez você possa estar passando por uma tribulação. Talvez você venha passar por uma tribulação. Nós mesmos possamos estar atravessando tribulações. E o que importa, meu querido, minha querida, o que importa é que nós sabemos quem é o nosso Pai, o Deus de todas as consolações, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece em meio às tribulações. A Bíblia nunca deixou registrado que nós não iríamos passar por provações, pelo contrário, ela sempre nos alerta que vai haver momentos na nossa vida que de repente nós vamos nos deparar com alguma situação adversa, mas ela mesma nos dá o escape, dizendo que Ele é o Deus de toda consolação. E Deus, Ele nos consola em toda consolação para que vai chegar o momento que esta provação, que essa luta que nós estamos passando, você vai se deparar, pastor, eu conheço uma pessoa que está passando o mesmo problema, a mesma tribulação que eu passei, ele está enfrentando, ok? E é para isso que o Deus de toda consolação, Ele te fez prosperar naquela situação, para que você seja um exemplo, um testemunho, uma testemunha viva, que como Deus Ele cuidou de você naquela situação, Ele vai também cuidar dessa pessoa que você conhece, que está vivendo, passando o mesmo problema que você enfrentou. Saiba que por isso que Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, Deus de toda consolação, Ele nos faz e nos consola para que nós possamos também consolar outras pessoas. Quantas pessoas talvez você hoje, nesse dia, conhece? Pessoas que são entes queridos, são familiares, são amigos de trabalho, de colégio, faculdade, enfim, você conhece pessoas que estão precisando de um apoio, estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de um consolo. E você pode ser aquela pessoa que Deus vai usar para consolar essa vida, dizendo, olha, a mesma situação que você está passando, eu também passei. E ela vai perguntar, mas qual foi o segredo para você ter vencido? Ele vai dizer, o meu segredo é Deus. Ele me ajudou naquele momento tão difícil para que eu pudesse também ajudar outras pessoas.
E dessa forma nós podemos glorificar a Deus. Dessa forma Deus ele é glorificado, Deus ele é exaltado. O nosso Deus ele é poderoso para em qualquer circunstância. Sim, qualquer circunstância ele é todo poderoso. E ele está sempre com seu braço estendido para nos ajudar, sempre. É verdade. Pastor, será que o senhor tem, como é que o senhor pode ter tanta convicção disso? Sim, eu tenho essa convicção porque ele sempre tem me ajudado. E tenho ouvido tantos testemunhos que em todos os lugares onde eu tenho ido, pessoas testemunhando do quanto Deus tem sido bom nas suas vidas, quanto Deus tem surpreendido as suas vidas, quanto Deus tem feito maravilhas em suas vidas e através também das suas vidas. Então, eu quero deixar essa palavra nesse dia para você. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Toda consolação, tudo que você precisa, tudo que você necessita, seja lá qual for o consolo, está em Deus, através do seu Espírito. Quero deixar essa palavra para que você possa meditar, se alegrar nessa palavra, divulgar essa palavra também, e seja consolado agora. Se você precisa de consolo, eu libero esta consolação sobre a sua vida. Se você tem um ente querido, seja lá um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, não importa qual seja a pessoa, ela precisa de consolo, você é a pessoa que vai transmitir esse consolo para essa vida através do Espírito de Deus que habita em você. Pai, eu declaro, essa pessoa que está me vendo, ouvindo, que está precisando de consolo, agora eu declaro que o teu Espírito esteja movendo nesta vida, consolando, fortalecendo, alegrando esse coração para a honra e glória do teu nome. Amém. Uma vez mais eu quero agradecer a sua vida, declaro os céus abertos sobre você, sobre a sua casa, família, enfim, tudo que diz respeito a você. Permaneçam abençoados.